Afonso tinha 14 anos quando um acidente numa praia lhe tirou a vida. A mãe e o irmão carregam há 2 anos a dor de o ter perdido e não querem que a sua curta existência caia no esquecimento. Hoje vou recebê-los aqui em forma de homenagem. A Lourdes Cardoso, a mãe do Afonso, e o Alexandre Cardoso, o irmão mais velho, já estão à minha espera. Aqui estão eles. Espero que tranquilos, porque eu sei que é difícil, porque tudo isto aconteceu há muito pouco tempo, não é? Boa tarde aos dois. Boa tarde. Boa tarde, muito bem. Portanto, vamos recordar o Afonsinho. O Afonsinho que é fruto do seu... Primeiro casamento. Do segundo casamento. Aqui o Alexandre é que é do primeiro casamento. O Alexandre é que é do primeiro casamento, Exatamente. não é? Portanto, casamento que de resto o segundo dura até hoje, não é? Sim, sim. Dura até hoje, muito bem. De facto, há aqui uma... Acho que não chega à palavra injustiça, porque a vida do Afonso foi sempre difícil, não é? Muito difícil. Desde o primeiro momento, não é? Desde a gravidez. Desde a gravidez. O que é que se deu na gravidez, Lourdes? É assim, às 25 semanas comecei com contrações e aí fui internada 15 dias. Viram que ele tinha um problema de saúde, não sabiam qual. Mas viram que havia um problema? Sim, muito grave. Muito grave? Mesmo. Sim, disseram logo de início. Aguentei, tive baixa, gravidez de risco. Aguentei o Afonsinho na minha barriga até as 37 semanas. Porque o problema podia nascer prematuro e ainda era mais complicado. Aí não havia qualquer hipótese para o salvar. Pronto. E depois, numa consulta de rotina a Daniel Matos, na maternidade, viram, era aquele dia, 24 de abril, que ele ia nascer. E então era para ser parto normal, rebentaram as águas e disseram logo, pronto, rebentaram as águas e aconteceu que era mesmo muito líquido amniótico e o bebê subiu. A partir daí viram que a melhor opção era cesariana. E então, pronto, cesariana. Ele nasce e percebe-se logo no nascimento que de facto que havia razões para... Sim, tinham logo a ambulância à espera, na maternidade. Portanto, ele tinha mesmo problemas. Sim. Portanto, os exames preliminares não estavam errados. Infelizmente não. Tanto é que eu estava lá na ambulância, fui diretamente para o hospital pediátrico, foi logo operado aí. Não o viu? Não. Mal o vi, porque eu estava ainda sedada. Claro. Mal o vi. O meu marido, então, foi logo atrás da ambulância para ver, então, o que é que realmente o Afonso tinha. E viram que ele tinha 2 grandes malformações, a atresia do esófago e do ânus. Portanto, era muito complicado. Portanto, era uma vida que seria sempre marcada pela resolução desses problemas, exatamente, não é? Exatamente. Ele fica muito tempo internado, não fica? 8 meses. Ficou 8 meses. Uma loucura mesmo. Quando eu cheguei lá a primeira vez, quando o vi cheio de tubos, cheio de sondas, aqui está a fotografia. Mas gordinho! Parecia. A foto, eu acho que era inchaço mesmo. Era? E cheio de pelinhos, muito peludo, muito lindo. Foi meu marido que tirou essa fotografia, estava ele nos cuidados intensivos. Lindo de morrer. E eu recordo-me como se fosse ontem, quando eu cheguei lá a primeira vez para o ver, a cirurgiã foi ter comigo e disse que ele tinha 2 grandes malformações. Eu só chorava. Falava só em grandes cirurgias, longos meses de internamento, a lutar pela vida. A Lourdes não imaginava tal coisa, não é? Tanto mais que o Alexandre tinha corrido tudo bem. Tudo bem não é? mesmo. Aliás, uma gravidez super saudável, eu pulava. Alexandre, lembra-se destes tempos em que o irmão estava no hospital? Lembra-se? O que é que se lembra? Lembra-se da aflição lá em casa? Foi complicado. Foram tempos complicados. Os meus pais constantemente a trocar. À semana estava com a minha mãe, ao fim de semana depois estava mais com o meu pai. Mas pronto, nunca senti falta de nada. Sempre... Não ficou zangado por haver um irmão que chegava e que tinha e que precisava tanta atenção? Nunca, não? Nunca. Pelo contrário. Nunca senti falta de amor por mim. Nunca foi esquecido? Não, antes pelo contrário. Mas vocês foram, os pais foram muito sensatos, não é? Muito cuidadosos. Sim. Porque era mesmo como o Alexandre está a dizer, não é? Ia um para o hospital, ficava outro em casa. Depois... Trocávamos o turno, ou seja, eu era durante o dia, o meu marido ia trabalhar, depois eu ia buscar no final do dia o meu Alexandrinho à escolinha, íamos para a casa dos meus pais, por causa de ser mais Tiveram que ir para casa não tiveram que ir para a casa dos seus pais, não foi? Sim, sim, nessa altura sim. Depois à noite assim, nós jantávamos lá, dormia lá. De manhã arrancava de madrugada para ir para o hospital ter com o meu outro filho e a minha mãe levava o Alexandrinho à escola. Foi puxado, muito puxado. Foi. E quais eram portanto, esses 8 meses em que ele está internado, há perigo de vida? Sim. Há sustos sistemáticos, é?
porque ele nem sequer podia inicialmente engolir a saliva. Ele tinha uma sonda de respiração contínua, só que às vezes a sonda entupia com as excreções. Ele ficava roxo, as máquinas já piquitavam por todo lado. E nós, no início, nós próprios pais aprendemos a lidar com a situação, a aspirar, até vir um enfermeiro. E conseguiram. Mas vocês devem ter feito todos um grande trabalho, a equipa médica, sim, a família, todos, porque ele desenvolve-se, não é? Exatamente. Tivemos muito apoio da família, desde avós, tios, padrinhos, primos, todos, amigos. E este menino tem quer dizer, do ponto de vista cognitivo, tudo... Super inteligente, teve prémio de mérito e tudo na primária. Senti muito orgulho nos meus 2 filhos, tanto um como o outro. Sempre vivi em função dos meus 2 filhos. Sempre foram a minha prioridade. Naturalmente. Mas olha, aqui todo bem disposto. É, muito bem disposto. Amor nunca lhe faltou. E pelos vistos, muito também, ele não sei, se calhar estou aqui a dizer uma coisa que não tenho a certeza. Ele nunca se deixou ficar assim, mas como que prisioneiro dos problemas que tinha, ou não? Às vezes sim. Às vezes? Sim, era preciso empurrá-lo, tipo, Afonso, que ele às vezes tinha complexos das cicatrizes dele. Porque ele tinha muitas cicatrizes. Muitas cicatrizes, sim, da cirurgia, mas foi anti-refluxo, depois tinha 2 cicatrizes aqui, depois era nas costas, onde levou o dreno. E ele tinha muitos complexos. Mas o Alexandre, o que é que dizia que era, essas cicatrizes? Marcas da guerra, era o que eu dizia-lhe sempre. Ele acreditava? Acreditava, era uma forma dele... Era claro, mas era uma maneira de mostrar que aquilo era luta, não é? Principalmente com os amigos perguntavam o que era, o que é que tinha sido. Ele na escola de alguma forma foi incomodado por causa disso, não? Um bocadinho. Sim. Ele havia vezes que ele comentava comigo... das cicatrizes, estava triste, o que é que eu ia fazer, e eu dizia-lhe, dava-lhe essas dicas só para... E que estava sempre ao pé dele, pronto, para apoiar. Mas 14 anos, era o melhor ano da vida dele, não é? Eu enganei-me, foi nos anos, é 15 anos. É 15 anos, não faz mal. Portanto, desculpa. 15 anos, não faz mal. Portanto, aos 15 anos ele considerava que estava num ótimo ano, não é? Mas havia um problema com as costas, não era? É verdade. O que é que se passava com as costas dele? Mais um problema para resolver? Mais uma má formação, digamos, porque 2 meses antes da tragédia, fomos ao hospital de Coimbra, ao pediátrico, e o médico ortopedista, cirurgião, disse que ele tinha... Porque a gente viu que ele tinha uma curvatura nas costas. E já me tinham dito que era uma escoliose que ele tinha. E fui... Porque eu pedi a consulta no pediatra, mas primeiro que marcassem a consulta, aquilo demorou algum tempo, então fui por minha conta ao CUF, ao Porto. Ouvir o primeiro diagnóstico e disseram realmente, tiraram as medidas. Era uma escoliose bem acentuada. Até já o prejudicava bastante, até fazer desporto, ele não conseguia fazer determinados exercícios. Incomodava mesmo muito. E então nós fomos ao CUF. E o médico disse, teve a ver, observar, fui com o meu marido, e disseram mesmo que realmente ele tinha, para além da escoliose, uma hipercifose, que a solução seria mesmo cirurgia. Portanto, para endireitar a coluna. Mas isso tinha riscos ou não? Muito grandes. É assim, quando ele falou em cirurgia à coluna, eu só chorava. O meu marido não. Conseguiu perguntar quais eram os riscos. Ele relativizou bastante a situação. Diz que bastava uma cirurgiazinha, só uns dias assim parar sem desporto, e não sei o quê, mas seria relativamente fácil. E o meu marido, assim, tudo o que diria nós íamos fazer, independentemente do custo que fosse. Então ainda perguntou qual seria o custo, acho que falaram em 40 mil euros ou não sei o quê, mas eu só chorava, eu só ouvia aquela parte de cirurgia. E ele sabia, ele foi convosco, ele ficou aflito, pensou mais uma cirurgia? Não, porque o médico em si demonstrou desconfiança, foi otimista. Só eu é que fui mesmo... Não contava. A palavra cirurgia para mim era impensável. A cirurgia que ele já tinha levado em pequenito já chegava. Portanto, era um ano que estava a correr bem, porque era um ano muito... Portanto, mas havia esta ameaça, não? Exatamente. Era uma ameaça que ao mesmo tempo era uma solução, não é? Mas havia riscos de, sei lá, para perder mobilidade, essas coisas? Esse médico não nos disse nada. Demonstrou-nos mesmo confiança. Depois, passados 2 meses, então, a tal consulta no pediátrico de Coimbra. Aí, como o meu marido tem um restaurante, a sociedade aqui com o meu filho, disse, como nós já sabíamos mais ou menos qual era o diagnóstico, fui sozinho com a minha mãe. Só que a minha mãe ficou no corredor. Aí tivemos diz que era excelente cirurgião ortopedista, e então aí já tive mais coragem em fazer perguntas, porque já sabia mais ou menos o que é que podia ficar paraplégico, não era? Não, foi pior. Foi pior? Eu perguntei mesmo, ele teve a tirar as medidas, não disse que tinha ido ao particular antes, e ele disse realmente que só com cirurgia à coluna.
E então, como já estava minimamente preparada, perguntei quais eram os riscos. E ele, o médico, friamente mesmo, disse-me, à minha frente era o meu filho, um jovem de 15 anos, cheio de sonhos por realizar, cujos riscos primeiro podia morrer na operação, como podia ficar paraplégico ou ter uma vida completamente condicionada. Ou seja, acabou o desporto. Lourdes, vamos fazer aqui uma pausa, porque com tudo isto e o que acontece a pior, nós temos que retomar aqui o fio todo da história mais à frente, para sabermos efetivamente o que é que aconteceu ao Afonso. Alexandre e Afonso, é de quem estamos aqui a falar. O Afonso decidiu que tinha de viver a vida, porque era um ano em que tinha que se decidir esta questão da operação, e ele, antes disso tudo, queria divertir-se, não é? Portanto, sim. ele queria viver. Foi com os amigos para onde? Contem-me lá. Para a praia, não é? Para a praia, eu não sabia de nada. O meu marido é que me ligou nesse dia de manhã a comunicar que ia para a praia com os amigos de bicicleta, coisa que ele nunca tinha feito antes, ir com os amigos à praia de bicicleta. Quando eu soube, comecei logo a ligar-lhe. Mas achou que podia acontecer alguma coisa de má? Ou teve uma premonição? Não, é aquela preocupação Aquela de coisa mãe, de mãe, cuidado não é? com andar de bicicleta, cuidado de andar na praia. Só que ele não me atendia ao telefone, mas eu fui persistindo. Eu recordo-me que se calhar foi por volta das 2 horas que ele me atendeu. Que ele me ligou, aliás. Que ele me ligou, depois de tantas chamadas em vão. E eu disse-lhe bem, filhinho, tu vive a vida com intensidade, desfruta da vida, mas cuidadinho com o mar, cuidado, que é muito perigoso. Parecia que estava a adivinhar. Mas eu sempre fui assim muito mãe protetora, tanto para um como para o outro, o Alexandre sabe. Sim. Eu sempre... Quero ter a premonição que vai acontecer qualquer coisa de horrível. Não sei, eu sou assim. Eu não deixar de viver os meus filhos a vida, acho que sim, eles têm que desfrutar, preocupa-se muito. mas preocupo-me, como penso que todas as mães, não é? Claro. Pelo menos eu sou assim. Sempre disse, podes andar de bicicleta, mas sabe Deus, o coração de mãe... Ele sabia nadar? Sabia. Sim. Sabia. Portanto, Mas mesmo isto foi um assim- grande azar, não é? Isto é um grande azar. Portanto, ele vai para a Pago com os amigos, não é? E é apanhado numa daquelas coisas, um agüero, não é? Um agüero, sim, sim. E desaparece. Pois, Foi isto que aconteceu, não foi? basicamente foi isso, sim. Foi isto que aconteceu. E a Lourdes só sabe. Telefonaram-me, trabalhava num gabinete de contabilidade, por volta das 3 horas. A irmã de um amigo com quem o Afonso tinha ido para a praia. E comunicou-me, Lourdes, olha, já vieram os socorros, mas eu não sabia de nada. E os socorros, o que é que tu estás a dizer? Eu não sei bem o que é que se passa, mas já chegaram os salva-vidas, não sei o quê, já estão por... Mas o que é que tu estás a falar? Comecei os números na secretária e vi que havia qualquer coisa e só podia ter sido o meu filho para falar, para me ligar a mim. Depois, entretanto, eu ouvia vozes por trás, olha que ela ainda não sabe nada, e não sei o quê. E eu, mas não sei o quê. Ai, não sei bem propriamente se é o Afonso, alguém está na água, está em perigo, e não sei o quê. E eu percebi logo que era o meu filho, só que não queriam dizer mesmo que era o Afonsinho. Eu sei que depois eu trabalhava num gabinete de contabilidade, tinha 2 patrões, o João e o Mário, e as minhas colegas pegaram logo no meu telemóvel, ligaram logo aos bombeiros. E perceberam que realmente tinha acontecido qualquer coisa. Algo terrível. trágico. Trágico. É o Alexandre que vai para a praia, não é? Sim, eu estava no restaurante com o meu pai recebe um telefonema e começa aos gritos e sai disparado. Eu fui atrás dele para ver o que é que tinha acontecido e ele só dizia o Afonsinho. Pronto, entretanto, também fechei, fui logo atrás dele porque fiquei muito assustado da maneira que ele saiu. Tinha medo que lhe acontecesse alguma coisa, pronto. Entretanto, fui ter com a minha mãe, a ver como é que ela estava, fui dar-lhe uma forçazinha. Também estava completamente desnorteada, não é? E eu basicamente queria levar a minha mãe para a praia. Ela não conseguiu e eu senti que tinha que ir, pronto. Sentes que sentiu uma grande impotência, não é? Porque viu o corpo do seu irmão a ser resgatado, não é? Quando cheguei lá, deparei-me com uma situação... Fiquei sem forças, pronto. Um aparato enorme de emergência, não é? Era o helicóptero, tinha um barco já lá a tentar encontrar o corpo. Eu reagi mal, fui na direção do capitão, creio eu, da Marinha. Como é que era tão poucos meios para a situação que era, achei pouca coisa para ele... Pronto, como é que não chamava mais reforços, mais coisas, mais... É aquela sensação de que não está a ser tudo feito o que pode ser, não é? E o capitão respondeu de uma forma que eu fiquei um bocadinho estupefacto, que disse, você ainda não entendeu o que é que está a acontecer, é? Será que você ainda não entendeu?
E pronto, senti aquela impotência, caiu-me tudo. Não sei explicar. E depois o corpo aparece, não é? E é resgatado. Passado pouco tempo, sim. Lourdes, é uma injustiça, como eu disse há pouco, a palavra não chega, porque depois de uma luta tão grande, este menino perder a vida num dia de praia, de brincadeira com os amigos. Felicidade, que ele adorava. 15 anos, tanta batalha que vocês tiveram, e ele, no corpo dele, e ele perde assim a vida. Agora, o que eu pergunto é, como é que se refaz a vida depois disto? Depois de ter isto tão bom, não é? Sobre vocês, mudou a vossa família? Completamente. É? É assim, a tragédia aconteceu na terça-feira, o funeral penso que foi na sexta. Na segunda-feira, tanto eu como o meu marido voltamos a trabalhar. Acharam que era melhor assim? Sim, porque senão era afundar-nos cada vez mais. Estar em casa é a coisa pior que podia nos acontecer. Não foi fácil. Eu sei que durante esses 2 anos e tal não foi fácil acompanhar-me. Só os resistentes é que conseguiram acompanhar-me, porque quando se perde um filho, parte de nós foi embora. Parte de mim foi embora com o meu filho. Outra parte está aqui com o meu outro filho, que me deu 2 maravilhosos netos. São eles que me dão força para continuar. Há um vazio. Sim. Horrível, Tanto é que nós ponderámos vender logo de imediato a casa, principalmente o Alexandre, esse sempre foi a favor de vendermos a casa. Tinha muitas recordações ali. Não, é que ela não faz sentido sem ele. É que a casa é enorme, é muito grande. E acabou-se as jantaradas, as almoçaradas, ou seja, não faz sentido naquela casa sem o Afonsinho. A Lourdes muda a sua vida, não é? Portanto, sente que tem que mudar a sua vida, portanto, deixa a contabilidade, não é? Sim, é verdade. Eu comecei então, logo aí, comecei a fazer, que eu sempre tive um prazer enorme com os doces. Quando o meu marido e o meu filho abriram o restaurante, eu é que faço as sobremesas para lá desde o início e continuo a fazer. Eu, passado um ano, realmente senti que não estava preenchida lá, já não consegui corresponder tão bem perante os clientes, perante as colegas, porque é assim, parte de mim foi embora. E eu sei que não foi fácil lidar comigo durante esses 2 anos, porque há momentos de aceitação, momentos de revolta, é uma mistura. Claro, portanto, tinha que fazer. Eu prefiro estar no meu cantinho, posso chorar, posso gritar, porque, ou seja, uma mãe que perde um filho, perdeu parte de nós, não é? Perdi parte de mim. Foi só há 2 anos. E eu sei que não tenho estado bem, eu sei perfeitamente. E então preferi-me afastar. Durante o ano trabalhei a tempo inteiro, o ano passado foi só ao meio tempo, e este ano decidi mesmo sair, porque não me sentia lá preenchida. E abriu o seu negócio? Exatamente, ou seja, comecei-me a dedicar completamente aos doces. E temos aqui à minha frente o quê? Conte lá. É assim, eu gosto de dar prazer às pessoas através do paladar, do doce, e então, um dia para o outro, comecei a matutar na minha cabeça e por que não criar um queque chamado Afonsinho, a dar prazer e ao mesmo tempo a lembrar, mantê-lo vivo conosco, o Afonso, e dar prazer através desse queque, o Afonsinho. Portanto, estes bolos são uma homenagem ao seu filho. Ao Afonsinho. Ao Afonsinho. Mas não é a única. Não é a única. Não, Temos que falar dessa outra. E também, antes disso, o meu marido também houve, com a ajuda da Câmara, o Afonso Alerta. O Afonso Alerta, que está divulgado na Praia da Vagueira, onde ele partiu. Houve também uma... Como é que eu ia dizer? Uma homenagem também, e alertar os meninos com o cuidado com o mar, com os jagueiros e essas coisas todas. Teve uma ação de sensibilização. Que aí foi o meu marido que, com a iniciativa dele e da Câmara, é que fizeram essa ação. Pensem lá coisas extraordinárias realmente na vida das pessoas, além desta tragédia. Aparecem os Afonsinhos, aparece o seu negócio e aparecem clientes. Sim. E há um cliente que há um dia vai buscar umas coisas que tinham sido encomendadas, que se chama Franklin. Exatamente, um grande amigo. Transformou-se em um grande É o amigo. Franklin Amaral, que é produtor musical, não é? Sim. Mas neste dia era cliente de bolos, não é? E conheceu a Lourdes, foi isso? Já tinha ouvido falar nela, foi? Sim, claro, porque nós ali somos de aldeias vizinhas e ali na comunidade ficou muito sentida e muito chocada com o que aconteceu. Eu já conhecia o marido porque já tinha ido lá ao restaurante e conhecia a Lourdes pelo nome e pela tragédia, digamos, que tinha acontecido, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. E naquele dia era a minha esposa para ir buscar a encomenda de bolos que encomendou e a vida fez com que ela não pudesse e eu fui lá. E então conheci a Lourdes pessoalmente. E
veio aí qualquer coisa, estabeleceu-se uma ligação, não foi? Sim, eu penso que uma boa ligação. Eu tive a impressão de quando comecei a falar com a Lourdes, estivesse a falar com uma pessoa que eu tivesse conhecido a vida toda, talvez pelo facto de ela estar tão presente na nossa vida como pais, a ter filhos também da idade do Afonsinho, e era como se ela tivesse presente. Ela falou-lhe na cantiga, falou-lhe na canção. E depois nós começamos a falar, e o que é que eu fazia? Trocamos meia dúzia de palavras, quando eu falei que estava ligada à música, e ela disse aí que gostava muito de poder um dia homenagear o Afonsinho com uma música. E disse: Lourdes, se quiseres isso, nós vamos fazer isso. E depois a conversa foi um pouco curta, porque tinha que levar os bolos para casa. Levou os bolos, mas no outro dia de manhã já havia canção. Trocamos o número de telefone, e ela depois voltou-me a telefonar, e falamos um pouco à noite pelo telefone. Ela disse o que sentia. Eu literalmente essa noite não consegui dormir, e ao dia de manhã, pelas 8 da manhã, não mandei às 4 e às 5 da manhã porque parecia vergonha, porque tínhamos conhecido há pouco tempo. Acabei por lhe mandar logo por WhatsApp a letra e a melodia da música, e ela ficou encantada, disse: é realmente isso que eu quero. E depois, mais tarde, em conversa, quando fomos para gravar, veio-nos também a ideia porque é que não do videoclipe, para poder mostrar através de imagens. Estamos a ver então o videoclipe. Aqui em casa da Lourdes. Foi um trabalho em que não foi fácil, porque lidar com a perca, lidar com esta mãe, e pronto, e tínhamos que continuar a sorrir e a fazer o nosso trabalho, mas foi... A família disse isto, achou bem? Achou bem. O marido e o Alexandre, Sim. O Alexandre achou bem? Sim, sim. Achou que era uma boa ideia? Claro que sim. Sempre apoiei a minha mãe e acho que as pessoas boas têm que ser lembradas. E o Afonsinho sempre foi um verdadeiro herói. Quando houve o poema, quando houve... O Franklin conseguiu tal e qual transmitir aquilo que eu senti pelo meu filho. Tal e qual. Eu não tirei uma vírgula, não tirei nada, nenhuma frase, nada. Foi logo de início mesmo, adorei. Foi tal e qual. Tal e qual o que eu sinto. Diga-me lá, isto é uma espécie de um quentinho aí dentro, é o quê? Todos os dias de manhã tenho que ouvir a minha música. Todos os dias de manhã? Todos. E até durante o dia. Mas eu já ouvia determinadas músicas antes de conhecer o Franklin, foi o que eu lhe disse. Ouvi determinadas músicas que me dão uma... É a minha conexão com o meu filho, todos os dias de manhã, antes do arrancar do dia. Havia uma música que eu ouvi todos os dias, fazia-me chorar cada vez que eu ouvia na rádio, porque foi que puseram quando... Eu não gosto de falar na urna, mas foi quando chegou à aldeia. E foi umas primas que decidiram por essa música, e realmente é tal e qual o que eu sinto. E depois, então, em conversação com o Franklin, ele escreveu a minha música mesmo, dirigida ao Afonsinho. Então isto é o que se chama... aconteceu algo que só o universo é que podia trazer, verdade. não é? Que coincidência, mesmo. Então isto não é uma coincidência. Como é que é? E o Alexandre gosta? Gosto da música, sim. Está aqui a família toda. Está a família toda. Aqui no Crack, onde ele jogava, era um atleta. Então... Ele recebeu um prémio até um prémio de mérito, digamos, do empenho dele, do desempenho dele, que ele era assim, pronto, muito frágil, mas o desempenho dele, ele adorava futebol, ele vibrava com aquilo, e ele foi muito bem recebido nessa equipa de futebol, os amigos, os pais dos amigos, quando ele marcou o primeiro golo, o treinador, e ele tem 8 amigos, 5 meninos e 3 meninas, todos os meses eu mandava rezar uma missinha ao Afonsinho, e eles iam lá, sempre, todos os meses, com as mães, umas mães excepcionais, umas amigas com um coração gigante. E todos os meses havia um lanchinho a seguir à missa. São meninos mesmo fantásticos. Estar com eles é uma forma de eu estar com o meu filho, porque eu sei o quanto eles são importantes para ele. Olha, mas isto quase... Como é que é isso da sua dimensão espiritual? É uma mulher de fé? Sim. Eu sinto a cada passo que eu dou. É que isto, o encontro com o Franklin eu acho extraordinário. É fantástico. Então um homem que faz música vai-lhe bater à porta para ele levar uns bolos, começam a conversar e sai uma canção e sai um... É uma pessoa fantástica, o Franklin. Criou-se logo uma cumplicidade entre nós os dois de início. Logo de início, quando ele foi buscar as sobremesas. Explicar... Não era eu, porque era para ir buscar os bolos. E não era o Franklin que ia buscar os bolos. Não. Não estava previsto. A vida é extraordinária, não é? Por isso eu acreditei que havia ali um sinal, algo que diz. E quando ela falou-me nisso, eu na minha cabeça eu disse: se eu puder realizar, não digo este sonho, mas esta vontade, porque nós ali na comunidade sabemos o que a Lourdes passou e continua a passar, e sobretudo a família, se eu puder ajudar um bocadinho para lhe dar o sorriso,
era esse o meu objetivo quando estou com ela. Muitas das vezes eu digo, Lourdes, a gente vai ter que sorrir, vamos ter que... Eu fico feliz de ter realizado este projeto, mas fico ainda mais feliz quando eu faço sorrir, porque sei que ela precisa disso. E então, quando te vi isso, eu senti que fosse um sinal de dizer, olha, faz algo para ela voltar a sorrir e para ela sentir feliz. Há quanto tempo fizeram o videoclipe? Foi recente, há um mês, agora que ele saiu. Um mês, mais ou menos. Um mês? Sim. Não, é porque eu diria que há uma Lourdes, um rosto aqui e outro rosto hoje. Hoje a Lourdes está, não direi feliz, porque é impossível, mas está no sítio certo. Queria mostrar esta... Faço questão mesmo. Queria mostrar este trabalho do Franklin e queria mostrar esta dimensão de amor na vossa família, não era? É um amor que eu tenho pelos meus 2 filhos enorme. E eu quero mantê-lo presente sempre na minha vida e na vida também dos outros. Como é que se sente agora? Esta música é ouvida, o dia vai melhor, é? Para mim sim, faz sentido, tudo faz sentido. Eu quero mantê-lo vivo. Olha, dentro de nós. O que é que se vai passar mais? Vai-se passar mais coisas em relação ao Afonso ou não? Vamos ver. Alexandre? Não sabemos, talvez. Vamos ver. Não? Ninguém me dá aqui mais... Franklin, sabe uma coisa que eu não saiba? Não, vamos continuar a homenageá-lo. Isto pode ser visto, não é? É ouvido no Spotify? Sim, no YouTube também. Não é? Todas e qualquer as plataformas lucro, digitais está o tema. No YouTube e nas outras plataformas normais. E qualquer lucro que houver dessa música é para fazer um donativo ao Hospital Pediátrico de Coimbra, que salvou a vida ao meu filho e gostava de ajudar os meninos, e não só os meninos, os pais dos meninos, que também precisam de muito apoio, que não é fácil ter um filho a lutar pela vida. Não é fácil mesmo. Lourdes, Alexandre, Franklin, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Que história. Fico sempre surpreendida com a dimensão do amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.